Boa tarde, meu nome é Bruno Falso, estamos aqui em Paris, no Teatro Le Monfort, onde Jean Willis irá participar de uma atividade de leitura de cartas para o Lula, que faz parte do lançamento da caravana Lula Livre Europa. Jean Willis, boa tarde. Gostaria que você nos explicasse qual o papel dessa atividade de hoje e principalmente da caravana Lula Livre Europa no processo político da libertação do Lula. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que acompanham os Jornalistas Livres, que são seguidores, espectadores, leitores dos Jornalistas Livres. Agradecer esse espaço. Estamos aqui no Teatro Le Monfort, onde vai acontecer hoje à noite a leitura das cartas ao Lula, das cartas do povo brasileiro ao Lula, de abril do ano passado a abril desse ano, ou seja, o nome do espetáculo é De Abril a Abril. Compreende então o período de 1 ano da prisão de Lula. Esse espetáculo foi idealizado pela Modish Rio, que é uma brasilianista que estudou essas cartas e fez uma espécie de curadoria, e é dirigido pelo Tomás Quilhadot, que dirige o espetáculo. E dele vai participar grandes atores franceses, atores e atrizes brasileiras, e como convidados especiais Chico Buarque e eu, que vou ler a minha carta, a carta que eu escrevi para o Lula, quando do aniversário de 1 ano da prisão do Lula. Esse espetáculo e a caravana Lula Livre na Europa são importantíssimos para mostrar à comunidade internacional que Lula é um preso político. Lula é um preso político, vítima de um processo fraudulento, e aquilo sobre o qual nós tínhamos apenas certeza, agora nós temos certeza absoluta diante das denúncias feitas por The Intercept sobre a promiscuidade entre o juiz Sérgio Moro, que deveria ser um juiz imparcial e isento, a promiscuidade entre ele e Deltan Dallagnol, que era o chefe da força-tarefa do Ministério Público, que estava encarregado de fazer as denúncias contra Lula. As denúncias do Ministério Público já eram frágeis, já eram denúncias sustentadas em convicções políticas e não em provas. Mas as denúncias da Intercept deixam isso mais escandaloso, quer dizer, revelam que essa atitude era mais escandalosa. Havia uma vontade deliberada do juiz Sérgio Moro de condenar Lula previamente, desconsiderando completamente os argumentos da defesa. Sérgio Moro chega a ridicularizar a defesa do Lula, o que significa que Lula estava condenado previamente, não importasse que argumentos a defesa apresentasse. Ou seja, um processo sem provas, um processo fraudulento, um processo que envolve promiscuidade entre o Ministério Público Federal e o juiz que julga o caso. Então, a importância desse espetáculo e a importância da caravana Lula Livre é denunciar a comunidade internacional, ao mundo democrático, que Lula é um preso político e que a democracia no Brasil está em vertigem. Isso se a gente não considerar que ela já passou do estágio da vertigem e já entrou naquela espécie de agonia que precede a morte. Então, essa é a função desse espetáculo aqui. E como têm sido desenvolvidas suas atividades aqui na Europa, políticas, desde que você se exilou do Brasil por conta das graves ameaças que sofreu? Eu acho essa pergunta interessante porque ela foi formulada de uma maneira diferente da maneira como uma revista de direita, de extrema direita ligada àquele site antagonista, formulou para mim. Essa revista chamada, me parece que Cruzoé, ela me enviou uma série de perguntas sobre a minha vida privada na Europa, na verdade com o intuito de fortalecer uma teoria conspiratória e uma nova fake news que circula no Brasil com meu nome. E é uma teoria conspiratória que diz que eu saí do Brasil porque eu vendi o meu mandato a Glenn Greenwald, que é editor de The Intercept, que é casado com David Miranda e que é meu suplente. Então, a teoria conspiratória diz que eu vendi o meu mandato a Glenn Greenwald e que Glenn Greenwald é financiado por um bilionário russo. Essa teoria conspiratória, essa mentira, ela foi criada por um perfil chamado O Pavão, que foi criado e deletado no mesmo dia. E a única função desse perfil foi espalhar essa fake news e essa mentira para tirar o foco da opinião pública daquilo que interessa, que são as ilicitudes, as irregularidades e a postura antiética do juiz Sérgio Moro e de Deltan Dallagnol. Então, é interessante que você me faça essa pergunta, porque esse jornalista dessa revista chamada Cruzoé, que é uma revista ligada a um antagonista, uma revista bolsonarista ou bolso-lavajatista, uma revista que defende os interesses do bolsonarismo, essa revista me perguntou como é que eu estava vivendo na Europa, como se eu tivesse a obrigação de me explicar e falar sobre a minha vida privada para essa revista.
Para essa revista eu não falei, nem vou falar, mas para vocês eu posso falar tranquilamente. Eu sou um intelectual, eu vivo de conferências, eu vivo de aulas, dessas atividades intelectuais, de textos. Eu sou contratado do UOL, eu tenho um blog no UOL, tenho um contrato com o UOL. Eu vou lançar meu novo livro pela Companhia das Letras agora em julho. Ele já está em pré-venda, esse livro, chama-se O Que Será, é o meu 5º livro. Eu tenho sido convidado por diferentes instituições de ensino superior e por fundações para proferir conferências, e essas conferências são cobradas porque eu sou intelectual e eu vivo disso. E além disso, eu desenvolvo estudos agora sobre fake news e discursos de ódio. Esses estudos estão sendo financiados pela Fundação Open Society. Havia 2 fundações interessadas no financiamento desses estudos que eu venho fazendo. A Fundação Rosa Luxemburgo, que ficou interessada, eu apresentei o projeto para ela, e a Fundação, a Open Society Foundation, Europa. Ambas ficaram interessadas nesses estudos, ambas estavam interessadas na experiência que eu tenho a compartilhar como vítima das fake news e portanto, ambas se colocaram à disposição de me conceder uma bolsa. A Open Society me concedeu primeiro, então agora eu estou desenvolvendo esses estudos graças à bolsa da Open Society e tenho feito essas conferências em diferentes instituições de ensino superior que me mantêm aqui. Então, para vocês, eu posso responder. Eu não vou responder jamais e responderia jamais para uma revista como essa, do Josué, que é uma revista de extrema-direita. E essas atividades acadêmicas, essas atividades intelectuais, são atividades políticas na medida em que eu abordo um tema que hoje é fulcral para a democracia no mundo, não só para a democracia brasileira, que é a disseminação de fake news e a disputa da hegemonia através de fake news. Isso se fez presente na eleição de Donald Trump, isso se fez presente no processo do Brexit, por exemplo, no Reino Unido, se fez presente no referendo do Acordo de Paz na Colômbia, na eleição brasileira, na eleição europeia, na recente eleição para o Parlamento Europeu. Então, esse é um elemento presente nesses processos decisórios e, portanto, eu tenho me dedicado a isso. E ao me dedicar academicamente, do ponto de vista acadêmico, a esse assunto, eu acabo fazendo uma abordagem política e uma denúncia política do que está acontecendo com as democracias, inclusive com a democracia brasileira, né? A democracia brasileira vem sendo esgarçada desde 2016 com o impeachment da Dilma, mas esse esgarçamento se intensificou no processo eleitoral de 2018 e vem se intensificando agora durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um governo de poucos meses, mas é um governo que já afetou drasticamente a nossa democracia. O bolsonarismo não sabe lidar com o dissenso, não sabe lidar com a crítica. E, portanto, a reação é a desqualificação do outro através de fake news, é a destruição da reputação do outro através de mentiras, opressões como agora as que foram exercidas para tirar o emprego de Raquel Scheherazade, do SBT, o emprego do Vilas, da Jovem Pan, e o emprego do Paulo Henrique Amorim, da Record. Ou seja, 3 jornalistas que estão sendo afetados por uma militância bolso-lavajatista, digamos assim, porque não é só bolsonarismo, que não sabe lidar com o dissenso e não sabe lidar com a crítica. Apesar de ser um governo terrível, é um governo que tem levado o Brasil à bancarrota. Você mencionou as denúncias do Intercept, que expôs através de seus vazamentos as graves irregularidades cometidas pela Lava Jato. Gostaria de que você falasse mais sobre a sua opinião em relação ao que vem acontecendo recentemente no Brasil e essas graves denúncias que diariamente saem. Olha, não tenho muito o que dizer, as denúncias estão aí postas, né? The Intercept teve acesso a um material que revela a relação promíscua entre o juiz e o Ministério Público na condução do processo em que Lula é réu. Essas denúncias não ficaram só com o The Intercept, que é um órgão de imprensa independente que mostrou a imprensa brasileira comercial, a imprensa comercial brasileira, como é fazer jornalismo de novo. E que bom que depois disso a Folha de São Paulo e a Bandeirantes, a Band News, através do programa O É da Coisa e o Reinaldo Azevedo, tenham, digamos assim, debruçado sobre esse material. Também o Estado de São Paulo tem feito também um jornalismo
nesse momento, o jornalismo é muito decente em relação a esse material que The Intercept revelou. Então, não tenho nada mais a dizer além do que está ali. Ou seja, nós temos um juiz que não estava agindo como juiz, nós temos um juiz que estava agindo como acusador, ajudando a acusação, ou seja, o Ministério Público, debochando da defesa e condenando previamente um réu que não teve direito à defesa. Então, Lula estava previamente condenado. E estava condenado por razões políticas, porque Sérgio Moro queria tirar, Sérgio Moro e os membros da Lava Jato queriam tirar Lula da corrida eleitoral. Sabia-se que Lula venceria as eleições. Lula venceria as eleições, Lula liderava todas as pesquisas. Então era preciso tirar Lula das eleições, e a maneira que eles encontraram de tirar Lula foi essa. Ou seja, fraudando um processo, desrespeitando a Constituição, desrespeitando o Código da Magistratura, o Código de Processo Penal. Num país que tenha um Estado democrático de direito de fato, um juiz desse já estaria afastado de qualquer função pública, estaria sendo investigado e Lula estaria solto. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal do Brasil tem a obrigação de fazer justiça e defender a Constituição nesse momento. Não tem que se acovardar diante dos ataques dos bolsonaristas nas redes sociais. Ninguém tem que se acovardar diante desse ataque de robôs e de perfis fakes, financiados sabe-se lá por quem. O que se deve fazer é justiça. O que se deve fazer no Brasil é justiça. Então, o que eu tenho a dizer sobre essa denúncia da Intercept é essa. Eu fiquei tão surpreso quanto todos os brasileiros que vivem fora do país, mas ao mesmo tempo que ficamos surpresos, ficamos felizes. Que bom que um órgão de imprensa pôde fazer isso. Que bom que foi um órgão de imprensa como The Intercept. Que bom que foi um jornalista como Glenn Greenwald, que é respeitado no mundo inteiro. Venceu um Pulitzer, ganhou um prêmio Pulitzer de melhor jornalismo, que é uma espécie de Oscar do jornalismo, e ganhou também um Oscar por seu trabalho jornalístico. É um cara que tem colunas dos principais jornais do país, do mundo, nos principais jornais do mundo, portanto um jornalista respeitado, um jornalista cuja honestidade intelectual não pode ser questionada, ao contrário de quem vem lhe atacando lá dentro. Vivemos tempos parecidos com os da ditadura militar, né? Inclusive os próprios relatos comprovam isso, em vários aspectos. Temos um presidente, inclusive, que defende a ditadura abertamente e o extermínio de seus adversários políticos. Marielle foi assassinada pelas milícias, que têm relações próximas com o clã Bolsonaro. Prisões arbitrárias vêm acontecendo, inclusive ontem alguns militantes foram presos e até hoje não se sabe o porquê dessas prisões. Lula está preso sem provas. Em que medida tudo isso está relacionado ao seu exílio? Tudo isso está relacionado ao meu exílio. Né? O meu exílio ele se deve a ameaças de morte contra mim, ameaças de morte que estão detalhadas no relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Ou seja, a gente não pode abandonar os fatos em nome de teorias malucas, em nome de fake news ridículas. Existe um relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos que pede uma medida cautelar ao Estado brasileiro, para mim. E essa medida, esse pedido de medida cautelar foi ignorado pelo Estado brasileiro. Eu saí do país por causa de ameaças de morte. Ameaça de morte e uma pesada campanha difamatória que me colocava como alvo de violência física. Ou seja, quem me ameaçava de morte e de certa forma, quem fazia o ataque orquestrado à minha figura tem relação com a campanha que deu a vitória a Bolsonaro. É o mesmo estilo de atuação, certo? Eu não diria que o Brasil tem uma ditadura ainda, mas nós temos um governo com muitas políticas fascistas, Eu diria que é um governo em deriva fascista, certo? Mas não temos ainda uma ditadura. As instituições ora funcionam, ora não funcionam, dependendo de quem esteja em jogo, dependendo de quem esteja em questão, as instituições funcionam bem e em outros momentos as instituições não funcionam. Então, por exemplo, estamos à espera de que as instituições do judiciário funcionem na punição a Sérgio Moro, diante do que foi revelado, e na libertação imediata de Lula, certo? Então, todos esses fatos que você narrou nos aproximam, digamos, de um estado de exceção, mas ainda não é um estado de exceção, mas nos aproxima bastante do estado de exceção. Todos esses fatos que você narrou têm a ver com a minha saída, principalmente a execução de Marielle Franco.
Quer dizer, eu temia ser executado da maneira que Marielle foi. Eu temia. Eu pertenço ao mesmo partido dela, tinha uma agenda comum, era do mesmo domicílio eleitoral, onde atuam as milícias, que são organizações criminosas, que têm, membros dessas milícias têm relações com a família Bolsonaro. Isso está provado, isso não é uma invenção. Né? O sicário que matou Marielle vivia no mesmo condomínio do presidente e namorou e cuja filha namorou com o filho do presidente. Então, tem toda a relação. Há muitos elementos, né? Obrigado, Jean. Gostaria de passar aqui toda a solidariedade do coletivo Jornalistas Livres e estamos à sua disposição para quando queira e o que queira. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês, dos Jornalistas Livres. Um abraço especial à minha amiga Laura Capulione, com quem eu dividi um tempo a bancada do Havana Connection, junto com Guilherme Boulos e Leonardo Sakamoto. Laura, um abraço para você. O trabalho de vocês é um trabalho muito importante, levar a informação correta às pessoas, combater as fake news, combater a desinformação. Não é um trabalho fácil, não é uma tarefa fácil, principalmente quando a gente vê órgãos de imprensa se comportando como produtores de fake news, como agentes produtores de fake news.